Olá, queridos amigos, avançamos mais um encontro do nosso curso de Bioética e Final de Vida. Eu sou o Padre Cleiton Silva, professor também de Bioética e Teologia Moral na Faculdade Paulo VI. Hoje, depois de termos feito já um pequeno itinerário analisando a vulnerabilidade, então a nossa situação de dependência, em algum momento tudo aquilo que a gente pode ruir, você sempre está exposto a uma frustração do seu projeto de vida, da sua condição de vida. Depois de termos analisado o tema da vulnerabilidade, olhamos também o tema da necessidade, não somente as necessidades fisiológicas, corporais ou necessidades sociais, mas principalmente as necessidades humanas, aquelas que nos constituem como pessoa dotada de inteligência e de vontade. Hoje, nós devemos olhar com um pouco mais de detalhe três situações que escancaram, patenteiam a nossa situação de vulnerabilidade. Então, depois de termos visto que a vulnerabilidade ela não é um acidente de percurso, mas é um constitutivo, há três situações da nossa vida, da nossa existência, que escancaram para nós o tema da vulnerabilidade. Quais são? A primeira é a enfermidade ou a doença. A segunda é a experiência do sofrimento. E a terceira, a situação da morte ou a proximidade da nossa morte. Então, a enfermidade, o sofrimento e a morte são as situações que escancaram para nós que nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Que nós não somos deuses, mas somos criaturas. Que nós não somos de ferro, mas somos de carne, osso e vulnerabilidade. O que a gente pode falar da enfermidade? A enfermidade, ela nunca é uma coisa que afeta somente o nosso corpo, a nossa carne. A enfermidade, ela sempre engloba a pessoa por inteiro. Alguém que se sente enfermo, se sente também quase que isolado do conjunto do mundo. Não estou falando aqui de um resfriado. Porém, muita pessoa já pode ter experimentado, num simples resfriado, numa simples dor de dente, a experiência de uma necessidade de isolamento. A doença, ela rompe a nossa rotina. A doença, ela modifica a direção que nós estamos dando para a nossa vida. A doença, ela faz com que a gente tenha que repensar toda a nossa conduta. E não estou falando aqui de uma ideia antiga, ultrapassada e que não tem sentido com o anúncio do próprio Evangelho, que seria aquela ideia de uma doença como castigo. Não é disso que a gente está falando. Mas a experiência do corpo que sofre é sempre uma experiência da pessoa que também sofre. A doença, ela mostra para nós que não existe uma lógica no nosso estar bem. Em algum momento, no meio de um grande projeto, no meio de uma grande experiência de felicidade, por exemplo, diante da maternidade ou da paternidade, uma doença se aproxima de mim e ela muda o rumo, o curso da minha vida. A doença, ela não é algo que apenas afeta o meu corpo, mas ela afeta a minha interioridade. Ela mexe com a gente. Ela faz a gente questionar os valores mais importantes que a gente tem. Alguém que se vê enfermo se pergunta: eu tenho lutado por aquilo que era o melhor? Eu tenho direcionado a minha vida para aquilo que há de mais satisfatório? Tenho perdido tempo? A enfermidade, ela mostra que o nosso projeto de existência, o nosso projeto de vida, ele precisa sempre encontrar um novo significado. A enfermidade, ela também modifica as nossas relações. Você imagina a situação difícil de um pai de família que, quando se vê doente, acamado, aquilo que ele estava acostumado a realizar, ele não pode realizar mais? Ou o caso de tantas mães que, com graves doenças, com dores muito difíceis,
procuram o máximo possível realizar aquela forma de responsabilidade, de função que ela estava acostumada. Então, a enfermidade ela sempre traz para nós alguma forma de ruptura. Por isso que quando eu sou chamado a cuidar de uma pessoa enferma, seja essa pessoa um irmão, o meu pai, um filho, seja um cliente, quando se trata desses cuidadores profissionais, a primeira atitude de sensibilidade que eu preciso perceber é que essa pessoa ela está fragilizada, ela está muitas vezes fragmentada, separada do seu meio, separada da sua rotina, e a minha abordagem deve ser sempre uma abordagem de delicadeza. Não é fácil estar na situação que a pessoa está, não é fácil viver o que ela está vivendo. Então, a atenção à pessoa na sua enfermidade é sempre um ponto importante. Esse vídeo de hoje nós vamos encerrando por aqui, mas teremos a segunda parte desse vídeo em que olharemos o tema do sofrimento e também da morte. Peço a vocês que deem uma curtida no vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e nos ajude a divulgar esse curso de bioética e final de vida.